Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Monique. E eu sou o Jonas. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. E só para situar quem está acompanhando a gente, o nosso levantamento de dados verificado que vai guiar a conversa de hoje é fresquinho, de maio de 2026. Exato. Bom, esse é o podcast Macroeconomia e o título oficial do nosso episódio de hoje é ETFs. O que são e para que servem? Um tema que parece super técnico, mas que está mudando o bolso de todo mundo, né? Com certeza. Olha, a jornada hoje vai ser intensa. A gente vai ver como uma invenção financeira bem específica se transformou numa indústria global gigantesca, beirando aí os 20 trilhões de dólares. Nossa, muito dinheiro. Demais. E a gente também vai falar sobre a explosão meteórica dos fundos atrelados a criptomoedas, o recente boom exponencial aqui no mercado brasileiro, impulsionado pela renda fixa, e, claro, os riscos operacionais que quase ninguém observa. E são esses riscos que costumam pegar o pessoal de surpresa, sabe? Pois é. Mas antes da gente entrar de cabeça nisso, queríamos agradecer imensamente a quem nos ouve pela companhia. Muito obrigado mesmo. E olha, não esqueçam de deixar suas curtidas, se inscrever no canal e compartilhar o programa, né? Esse engajamento ajuda muito a gente. Ajuda demais. E um recado super importante. Este episódio é um oferecimento do canal Macroeconomia, que traz uma compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial, para manter a audiência sempre à frente das tendências. Perfeito, então vamos começar pelo começo. Ok, vamos destrinchar isso. Porque antes da gente falar desses números recordes absurdos, a gente precisa entender a base da coisa toda, né? O que é um ETF? A sigla vem lá de fora, Exchange Traded Fund. Exatamente. Que, basicamente, é um fundo negociado em bolsa de valores, como se fosse uma ação comum. Ele junta características de fundos mútuos com fundos fechados. Aham. E, o mercado costumava usar muito a analogia de uma cesta de produtos de supermercado. De comprar o arroz, o feijão e a carne todos juntos no mesmo pacote. Isso. Mas, sinceramente, eu prefiro a analogia de uma playlist do Spotify. Ah, legal. Como assim? É que, em vez de você ir lá e comprar o vinil da Apple, depois o vinil da Microsoft, depois o da Nvidia, e pagar taxas em cada um deles separadamente... Que daria muito trabalho e seria super caro, né? Exato. Em vez disso, você adquire a playlist inteira de uma vez só. E o melhor é que essa playlist pode ser comprada e vendida a qualquer hora do dia. E esse é o grande diferencial, essa fluidez de negociação intradiária. Sim, porque num fundo mútuo tradicional, você só sabe o preço da cota no fim do dia, né? Pois é, o ETF não. O preço pisca na tela segundo a segundo. Mas tem uma âncora segurando esse preço, que é o NAV, o valor patrimonial líquido. Tá, e o que significa esse NAV na prática? É o cálculo do que realmente tem lá dentro. Se o fundo tem ações do Google e da Apple, o NAV calcula o valor exato daquelas ações do fechamento dividido pelas cotas do ETF. Ah, então é a prova real de que a playlist vale o que estão cobrando por ela? Exatamente. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente entende por que o mercado global chegou a incríveis 19,85 trilhões de dólares em dezembro de 2025. 2024, né? Sim, um salto histórico registrado pela ETGKI, e esse volume massivo global é reflexo direto da confiança na estrutura regulatória unificada que a SEC aprovou lá em 2019. Ah, a famosa regra 6C11. Essa mesma. Ela exigiu total transparência. O gestor é obrigado a publicar todo dia a composição exata da carteira e o NAV. Isso atrai muito o dinheiro institucional. Mas tem um detalhe nos dados que me chamou a atenção. É um mercado gigante, mas super concentrado. Muito. É um oligopólio claro. As três maiores gestoras, que são a iShares da BlackRock, a Vanguard e a State Street, controlavam sozinhas quase 60% dessa indústria toda em novembro de 2025. É bizarro pensar que 3 empresas dominam mais da metade do dinheiro global de ETFs. É o poder da escala, né? Mas saindo do tamanho do mercado, indo para o que tem dentro dessas cestas. Porque a percepção de que ETF é só para acompanhar a bolsa de valores, tipo o S&P 500, já está bem ultrapassada. Com certeza. A maior fatia ainda é de renda variável, claro. Mas os ETFs de renda fixa tiveram uma adoção muito forte por instituições, sabe? Principalmente lá na Ásia. E por que na Ásia especificamente? Porque o mercado de títulos tradicionais é muito opaco.
Quando você envelopa milhares de títulos de dívida num ETF, você cria transparência. E liquidez instantânea, né? Exato. Eles podem comprar e vender dívida americana num clique. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente viu essa mesma busca por liquidez explodir no mundo cripto. Nossa, sim. Os ETFs de Bitcoin Spot. Janeiro de 2024, a SEC finalmente aprovou. E o IBIT da BlackRock simplesmente bateu 100 bilhões de dólares de patrimônio numa velocidade que eu nunca vi. Foram cerca de 435 dias, né? Isso, eles estilhaçaram o recorde anterior. O recorde antigo era de mais de 2.000 dias para chegar nessa marca. É o dinheiro tradicional finalmente achando um encanamento seguro para investir em Bitcoin. E depois ainda vieram Ethereum, Solana, XRP. Virou a ponte oficial, mas, além de cripto, os dados mostram o crescimento dos ETFs ESG e temáticos, os chamados Smart Beta. Esses abriram as portas para investir em tendências sociodemográficas. Mas tem um problema grande aí. A falta de definição do que é ESG, né? Exatamente. O que é fascinante aqui é que você pode investir no ETF com selo ESG achando que está salvando o planeta. E tem empresas petrolíferas lá dentro fazendo compensação de carbono super duvidosa. É uma zona cinzenta total. O rótulo não garante o conteúdo. E isso me leva para outra categoria que está bombando, a gestão ativa. Pois é. A CVM americana, a SEC, e os dados de lá mostram que 85% dos lançamentos recentes nos Estados Unidos são de ETFs de gestão ativa. Ou seja, não é mais só um robô copiando um índice passivamente. Não mesmo. São as estratégias completas de fundos tradicionais sendo envelopadas num ETF. E por que os gestores estão fazendo isso? Principalmente por causa da eficiência tributária lá nos Estados Unidos e pelo apelo comercial de ter um custo mais baixo na vitrine. Entendi. Mas a gente sabe que na Europa as regras são diferentes para algumas coisas, né? Sim. Na Europa tem uma proibição de criar ETFs de um ativo único, tipo só ouro ou só petróleo. E muitos ETFs de commodities por lá rastreiam contratos futuros, e não o preço físico à vista. Ah, então eles não compram o barril de petróleo real, eles compram um papel dizendo que vão comprar o petróleo no futuro. Isso, e isso gera o risco de rolagem, o contango, que pode corroer todo o rendimento se o investidor não souber o que está fazendo. Nossa, é muito detalhe mecânico. E isso nos leva à mágica da arbitragem e à questão dos custos, que é o que realmente atrai o investidor. O custo é o grande diferencial. A taxa de administração, que o pessoal chama de expense ratio. Que é descontada direto no NAV, né? Ninguém recebe um boleto em casa para pagar a taxa do ETF. Não, é silencioso e automático, e os números são absurdos. A taxa média da Vanguard, no final de 2025, era de apenas 0,04% ao ano. Caramba, 0,04%? Sim. Enquanto o mercado tradicional de fundos cobrava em média uns 0,23%. Parece pouco quando a gente fala assim, mas o impacto dos juros compostos nisso é devastador no longo prazo. Demais. Tem um estudo que provou isso de forma bem didática. Imagina investir $10.000. Tá, 10 mil. Por 20 anos, rendendo 7% ao ano, se você pagar uma taxa de 0,03%, você ganha muito bem. Mas se a taxa for de 0,50%... Que ainda é considerado uma taxa barata no Brasil para fundos normais. Exato. Essa simples diferença de 0,5% resulta em mais de $2.500 de retorno perdido, só em taxas. Nossa, $2.500 evaporando passivamente. A mecânica de custos é imbatível. E tem a mecânica de criação e resgate também, que mantém o preço justo. É o papel dos APs, os participantes autorizados? Isso, geralmente são os grandes bancos. Eles fazem a arbitragem. Se o ETF está mais caro na bolsa do que as ações reais que ele tem dentro, o banco compra as ações, cria novas cotas e vende na bolsa. E esse despejo de novas cotas faz o preço cair e colar no NAV de novo. Perfeito, é assim que o preço não foge da realidade. Mas o que isso tudo significa na prática se houver um pânico geral? Aí a engrenagem pode falhar gravemente.
Porque eu lembro de uma pesquisa recente da Science Direct de 2025 que olhou para o crash de março de 2020. O famoso Dash for Cash. Isso, aquela corrida louca por dinheiro vivo na pandemia. A pesquisa mostrou que, nesse pânico, os apps simplesmente reduziram a atuação na arbitragem. Eles cruzaram os braços, principalmente na renda fixa. Como os títulos reais estavam muito difíceis de vender, os bancos não quiseram criar nem resgatar cotas para não assumir o risco nos próprios balanços. Então, em tempos de paz, o app é um lubrificante perfeito para a máquina. Mas em tempos de crise ou estresse de capital, essa engrenagem engasga e o preço do ETF pode despencar muito mais do que os ativos que estão lá dentro. O que assusta um pouco, né? Mas enfim, vamos trazer essa revolução global aqui para o nosso quintal. O boom do mercado brasileiro de 2024 a 2026. Os números locais são impressionantes. Muito. A gente pulou de 54 bilhões de reais em 2024 para 91 bilhões no final de 2025. E batemos a marca de 919 mil investidores. E olha que a grande maioria é pessoa física, viu? Quase 1 milhão de CPFs. É um sinal claro de maturidade do nosso mercado. A gente saiu de uns 30 produtos listados em 2020 para mais de 500 no final de 2025. É um salto gigantesco de opções. E sabe o que é mais curioso? O grande motor desse crescimento todo não foi a Bolsa de Valores, foi a renda fixa. Os ETFs atrelados ao Tesouro Selic responderam por nada menos que 60% das novas captações em 2025. Isso é muito doido, né? O brasileiro usando ETF para investir na Selic. Mas faz sentido por causa do benefício fiscal. Ficar livre do come-cotas dos fundos tradicionais muda o jogo. Muda totalmente. E a B3 também não ficou parada. Tivemos várias inovações recentes. Tipo o Goal 11, né? Aquele ETF híbrido. Isso, e o NBIT11, que opera o futuro de Bitcoin, além daquela nova conexão direta com as bolsas da China. O acesso ficou muito fácil. E tem uma perspectiva regulatória importante aí. O superintendente da CVM já declarou que a regulação, lá no anexo 5 da Resolução 175, deve liberar os ETFs de gestão ativa 100% locais até 2027. Nossa, o mercado local tem um espaço amplo demais para crescer, então. Tem estimativas não oficiais dizendo que a gente pode chegar entre R$0,5 a R$1 trilhão a longo prazo. Mas a regulamentação local da CVM e da B3 vai precisar dar conta de produtos cada vez mais complexos. E falando em complexidade, a gente não pode ignorar os alertas vermelhos, né? Todo investimento tem seu lado obscuro. Exato. Chegamos à nossa sessão sobre os riscos operacionais. Porque nome bonito de ETF não blinda ninguém contra perdas ou falta de liquidez. O pessoal que não lê as letras miúdas acaba caindo em armadilhas. A maior delas é o risco de tracking error, que é basicamente a diferença de retorno entre o índice oficial e o que o fundo realmente entrega. Porque o fundo precisa manter dinheiro em caixa, paga custos de transação, e isso vai corroendo o rendimento aos poucos. Sim, e também tem o risco de liquidez, aquele spread BDS, que é a diferença entre o preço de compra e venda. Em ETFs menores, isso pode ser bem caro. E para quem compra BDRs de ETFs internacionais, tem o risco cambial. O ativo lá fora sobe, mas se o dólar cai aqui, você perde dinheiro. Bem lembrado. Isso levanta uma questão importante sobre a complexidade que o mercado atingiu. A gente tem também a volatilidade temática. Aqueles ETFs super nichados, tipo focados numa tecnologia obscura. Tem uma pesquisa muito boa da VettaFi, de 2026, advertindo sobre um risco sistêmico escondido nisso. O risco de dependência de um único AP. Como assim? Explica isso melhor. Se você tem um fundo temático pequeno, e ele depende de um único banco para fazer aquela arbitragem de criação e resgate das cotas. Se esse banco tiver um problema e pular fora. Exato. O ETF trava, se não tem AP atuando, o preço de tela perde totalmente a relação com o que os ativos realmente valem. E você não consegue vender pelo preço justo. Ferramentas como esses ETFs temáticos concentrados têm riscos comparáveis a comprar papéis individuais das empresas. Não é porque está numa cesta que está seguro. De jeito nenhum. O conhecimento e a educação financeira ainda são o único escudo real. Bom, fazendo uma síntese dessa nossa imersão de hoje, fica claro que o ETF deixou de ser apenas um
copiador de índices barato e inofensivo, Ah, com certeza. ele virou simplesmente o principal vetor de inovação de Wall Street e também da Faria Lima aqui no Brasil. Mas eu quero deixar uma provocação final para quem nos ouve. Opa, manda. Pensa comigo. Se o futuro aponta para um domínio absoluto dos ETFs de gestão ativa, com bilhões de dólares fluindo para eles, Que é a grande tendência apontada pelos dados, né? pois é, será que não estamos dando a volta completa e voltando exatamente à mesma estrutura custosa e de concentração de fundos tradicionais que os ETFs originais queriam destruir? O mercado financeiro tem dessas ironias. É um ciclo que parece se repetir em embalagens novas. E antes da gente fechar, como de costume, eu preciso fazer a leitura do nosso aviso obrigatório de isenção de responsabilidade. Por favor. Esse material é um compilado de projeções, informações abertas de fontes terceiras e tem caráter meramente informativo e educacional. Não quer apresentar nenhum viés ideológico, não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro de nenhuma natureza. Projeções estão sujeitas a frequentes revisões de acordo com as novas informações obtidas, novos fatos externos e mesmo novas narrativas. De igual forma, desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. Perfeito. Agradecemos intensamente a atenção, o tempo e a paciência da nossa audiência ao longo dessa exploração profunda do mercado financeiro hoje. Fica o convite para os nossos próximos episódios. Com certeza, esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal, acesse os links e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau! Tchau, tchau!